Bom dia ou boa tarde. Meu nome é Caroline. Eu faço parte do laboratório da professora doutora Maria Inês Bruno Tavares, do Instituto de Macromoléculas, e hoje eu vou falar sobre o eugenol, sua extração, caracterização e benefícios, alguns benefícios do seu uso. Primeiramente, o eugenol ele pode ser extraído de diversos tipos de plantas. Um dos exemplos é o cravo da Índia, e o cravo da Índia ele é extraído, né, de uma árvore da família Myrtaceae, cuja altura varia de 10 a 20 metros e tem um ciclo vegetativo de 100 anos. Essa árvore ela é produzida principalmente na Indonésia, mas também na Índia, Malásia, Sri Lanka, Madagascar e Tanzânia, né, que são os maiores produtores mundiais. E tem essa árvore, né, tem flores avermelhadas. E essas flores, elas produzem, né, os botões florais secos da árvore, nada mais é do que o cravo da Índia. O cravo da Índia, então, ele apresenta grande importância cultural em países como Índia, com aplicações medicinais para perfume e também na indústria de alimentos. Como curiosidade, né, a OMS ela estabelece uma dose diária de 2,5 miligramas de cravo da Índia por quilograma de massa corporal para que a pessoa possa ir se beneficiar do uso do cravo da Índia. O cravo da Índia, então, ele apresenta uma grande quantidade de substâncias, né, muitas delas com ação antioxidante, mas o óleo essencial em si, ele tem três componentes, sendo eles o eugenol, o acetato de eugenol e o beta-cariofileno, sendo que o eugenol é o que está em maior quantidade. Então, aqui para a extração desse óleo essencial, nós podemos utilizar diversas metodologias, mas eu prefiro a destilação simples utilizando água, pois é uma metodologia rápida, simples e que produz bastante óleo se comparado, né, a outras vidrarias. Então, aqui no Erlenmeyer, o que nós vamos obter é uma emulsão da água com o óleo essencial. Então, nós precisamos fazer, né, a separação do óleo essencial dessa água, e nós fazemos isso através de um funil de separação com um solvente orgânico. E em seguida, uma evaporação desse solvente em rota evaporador. Então, com isso, nós temos o óleo essencial do cravo da Índia, com aquelas três substâncias. Para a gente obter uma dessas substâncias, nós podemos fazer uma CG ou uma HPLC, e com isso, né, nós temos um melhor rendimento e também com baixo custo de solvente. Não havendo essa possibilidade, e no caso específico do eugenol, nós podemos fazer uma reação química para purificar, né, o eugenol, e ela é baseada na diferença de polaridade entre duas substâncias que eu vou mostrar mais adiante. Então, para essa purificação, nós novamente utilizamos, né, o funil de separação. Na verdade, todas essas etapas são feitas no funil de separação. E também utilizamos uma solução de hidróxido de sódio e de HCl. Nós devemos observar que o eugenol ele é insolúvel em água e que o eugenolato de sódio ele é solúvel em água. Então, com isso, né, fazendo a extração daquela emulsão em um solvente orgânico, que aqui eu coloquei um diclorometano como exemplo, nós adicionamos a solução de hidróxido de sódio para desprotonar o eugenol. Assim, o eugenol passa a ser o eugenolato de sódio, que é solúvel em água. Em seguida, nós adicionamos algumas gotas de HCl até reduzir o pH e com isso protonar o eugenol. E novamente fazemos uma extração com solvente orgânico e evaporamos. Né? Todas essas etapas estão numa referência que eu coloquei mais ao final, caso tenham interesse. Nesse slide eu trouxe um espectro de FDIR do eugenol para que nós possamos fazer a sua caracterização. Então, primeiramente, nós temos uma banda larga referente ao estiramento
da ligação carbono-hidrogênio, da hidroxila do eugenol. Mais adiante nós temos uma série de bandas que eu destaquei apenas algumas, por exemplo, a de 3076, que é referente ao estiramento da ligação carbono-hidrogênio, mas nesse caso de carbono de ligação dupla. Outra banda que eu sinalizei foi a em 2842, que novamente é um estiramento de carbono e hidrogênio, mas nesse caso de carbono de ligação simples. Mais adiante nós temos cerca de 4 bandas em 1637, 1605, 1510 e 1451, que fazem referência ao estiramento de ligação carbono-carbono de ligação dupla. Em 1366 nós temos o estiramento de ligação de carbono-oxigênio, e nesse caso é o oxigênio da hidroxila. E ao final nós temos entre 1664 a 720 uma região que a literatura aponta como região de assinatura do eugenol. Mas aqui eu destaquei as bandas em 1264 e 1121, que se dá, pode ser atribuído, na verdade, ao estiramento da ligação carbono-oxigênio, mas nesse caso do oxigênio do grupamento éter. Em relação aos benefícios, o eugenol apresenta diversos benefícios à saúde, então eu vou destacar alguns deles. Primeiramente, tem a atividade anticâncer, e aí a literatura aponta câncer de próstata, mama, pele, cólon, entre outros. Sempre há um sinergismo, com as drogas utilizadas no tratamento, não somente em relação ao câncer, mas em relação a outras doenças também, ou a outros problemas. E no caso dessa apresentação em específico, desse slide, nós temos aqui que o eugenol atua no ciclo celular e também na apoptose, que é a morte programada. Consequentemente, há uma redução do crescimento tumoral. Há também uma atividade antifúngica. A literatura aponta uma série de fungos que o eugenol apresentou atividade, e nesse caso afeta a membrana celular, a sua permeabilidade e algumas enzimas presentes nessa membrana. Causa também o cell arrest, que é a parada do processo de divisão celular, e também um sinergismo com drogas antifúngicas comercialmente utilizadas. Também há uma ação antimicrobiana. Nesse caso, o eugenol é ativo contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Tem um efeito bactericida, causa a morte da bactéria, ou bacteriostático, que reduz o crescimento bacteriano. A presença da hidroxila é uma das principais causas dessa atividade e causa o rompimento da parede da membrana celular, consequentemente levando à lise bacteriana. E há uma ação conjunta do eugenol com antibióticos comerciais. Nesse caso, o eugenol ele atua como um facilitador. Primeiramente, há o rompimento dessa parede e da membrana celular, o que facilita o antibiótico entrar na célula. Também há uma atividade antiviral, aí na regulação da HSV1, glicoproteína B, que atua na replicação do vírus da herpes simples, inibição do DNA HSV1 e HS2. A combinação do eugenol com medicamentos atua para diminuir a resistência viral, diminuir dosagem de substâncias tóxicas, que é utilizada no tratamento da herpes e do vírus, e aumenta a ação antiviral. Há também uma ação antiviral. O pré-tratamento com o eugenol reduz a inflamação das células. Há também a redução dos níveis de neutrófilos e TNF-alfa. E neutrófilos e TNF-alfa são fatores que estão em níveis elevados quando nós temos um processo inflamatório. E também causa o aumento da expressão de enzimas antioxidantes, como a superperóxido dismutase e a glutationa peroxidase.
Enfim, como eu falei, existem muitos efeitos causados pelo eugenol. Também podemos mencionar efeitos, né, na nossa saúde cardiovascular, é antidiabético e antiparasita. Então, com isso, nós podemos, né, pensar que há diversas aplicações para o eugenol. Então, ele pode atuar na farmacologia, também em perfumes e aromatizantes, devido ao cheiro, né, muito forte, alimentos e embalagens, devido à questão de ser antimicrobiano, antifúngico, odontologia, pelas mesmas razões, e também há outras funções para o eugenol nesse caso, entre outras aplicações. Então, eu deixo aqui como conclusão, né, o eugenol ele apresenta, né, múltiplas fontes para se obter, porém a mais conhecida é o cravo da Índia. Eu trouxe também uma metodologia de extração e purificação e também, né, a caracterização por FTIR. E falamos, por fim, dos benefícios do eugenol, principalmente por ser anticâncer, antifúngico, antimicrobiano e anti-inflamatório. Deixo aqui meus agradecimentos à professora doutora Maria Inês Bruno Tavares, a todos os membros do grupo de pesquisa dela e a todos que estão assistindo. Caso tenham interesse, podem me mandar e-mail e, por fim, as referências. Muito obrigada.